Vamos recomeçar os trabalhos e agora agradecendo muitíssimo ao senhor secretário que arrumou esse espaço na agenda para vir conversar com a gente. Seria de manhã, ele tinha aula de manhã, não podia deixar de dar aula, disse, venho dar aula direto para o seminário. E chegou realmente aí no período da manhã, após a aula, e agora à tarde a palavra está com ele. O professor Nalini, nosso secretário de Educação, ele tem 1 hora para esse pontapé inicial, até 1 hora, o tempo que ele quiser, dentro de 1 hora, para esse pontapé inicial, e depois nós vamos ter até às 5 horas da tarde para debater o que ele deixou para a gente, terá deixado após a exposição. Professor, obrigado pela presença, né, pela colaboração, e a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer ao professor Nilson José Machado essa gentileza, generosidade do convite. Saudar o meu querido presidente do Instituto de Estudos Avançados, professor Paulo Saldiva. Tenho muitas saudades do Instituto de Estudos Avançados. Permaneci 4 anos aí, aprendi muito com todos. Saudar todos os presentes e fazer uma referência especial a 2 conselheiros do Conselho Estadual de Educação, que são nossos parceiros mais próximos lá, professor Menezes e professora Débora. E dizer que, ao contrário do professor Saldiva, a minha parte administrativa está me esperando lá. Eu não vou poder permanecer até às 5. Eu vou permanecer o máximo que eu puder antes que começarem, porque eu tenho uma pauta muito grande lá e vou chegar como se fosse funcionário público, né? Chegar só à tarde. Mas eu queria dizer que a nossa era, ela é ameaçada por 3 grandes angústias, né? A primeira é a mostra que o ambiente está fornecendo de que nós o maltratamos muito e hoje ele reage como pode. A Terra pediu socorro durante muito tempo, nós fomos surdos, cegos e insensíveis e continuamos a maltratá-la. Hoje não há dúvida, é a ciência que mostra que nós vamos enfrentar catástrofes e elas já estão acontecendo. Antigamente a gente não se preocupava, porque dizia, daqui 1 século não vou estar aqui, não é? Mas hoje nós estamos e as coisas estão acontecendo. Então essa angústia, ela explica um pouco o mal-estar que toda a civilização apresenta, não é só no Brasil. Aqui é mais grave porque nós temos uma desigualdade que é absurda, intolerável, não é? E tudo fica mais agudizado. A segunda grande preocupação do homem é a falência da democracia representativa. O representado não se sente mais com um representante à sua altura, que responda às suas expectativas. Os representantes, em sua maioria, não estão muito preocupados em fazer com que o representado se sinta realmente bem cuidado, seja no parlamento, seja nas eleições majoritárias. E a terceira grande preocupação que nós temos é a 4ª Revolução Industrial. Nós estamos imersos naquilo que é um turbilhão. Nós sabemos que o mundo será diferente, nós não imaginamos como possa ser daqui a 20 anos, não temos a menor ideia, porque a ficção foi ultrapassada, foi superada, não é? Hoje a ciência, as tecnologias de comunicação e informação, elas avançaram em muito a nossa capacidade de previsão. Essas 3 causas, é evidente, convulsionam o mundo e a educação não poderia permanecer alheia a isso. Então, nós estamos também sofrendo o resultado desse desconforto, desse mal-estar, não é? Que vai derivar em antagonismos, em ira, em ressentimento. Aparentemente, o único consenso que o Brasil tem é a falta absoluta de consenso. Basta alguém emitir uma opinião e as vozes contrárias se levantam, mas já iradas, né? Com vontade de partir para o desforço físico, sem condições de ouvir o adversário, tentar exercer aquilo que em direito nós chamamos de contraditório, que é estar no lugar do outro e tentar entender as suas razões. Bem,
Eu queria falar alguma coisa a respeito da nossa educação, da educação pública estadual paulista, e dizer que essa nossa estrutura é uma estrutura que se propõe a oferecer esse direito de todos. O Constituinte de 1988, ele erigiu a educação a direito de todos, mas a segunda parte daquilo que consta no artigo 205 da Constituição não tem sido adequadamente observado. Esse direito de todos é dever do Estado, sim, mas é dever da família e é dever da sociedade. O Estado, de certa forma, ele investe aqui em São Paulo 30% do seu orçamento na rede pública. 30% do maior estado da federação equivale anualmente a cerca de 30 bilhões de reais. Entretanto, isso tem sido insuficiente para atender a todas as demandas, porque é uma rede extremamente complexa, não é? A nossa rede é uma rede que tem 5.469 escolas, tem quase 4 milhões de alunos, já teve 8 milhões. Tem 400 mil pessoas a depender da folha de pagamento da secretaria. Então, quase 90% do orçamento é destinado ao pagamento dos profissionais da educação. Nós temos 240 mil servidores docentes que deveriam estar em atividade. Desses 240 mil, 70 mil não estão na sala de aula, estão fora da sala de aula. Então isso obriga o Estado a contratar professores temporários, e é sempre o mesmo orçamento que tem que satisfazer essas demandas, justas, legítimas, compreensíveis, mas o orçamento tem sido insuficiente. O mantra, desde que eu assumi a secretaria, saindo do judiciário, onde permaneci durante 43 anos, e hoje posso testemunhar que o judiciário é uma ilha de tranquilidade, ou talvez uma ilha da fantasia, porque, principalmente na segunda instância, o magistrado não tem contato nenhum com a realidade. Ele não conversa com pessoas, ele só conversa com advogados. E há quem diga que advogado não é realmente um ser humano, né? Ele conversa só com advogado, ele recebe petições escritas, ele trabalha sobre teorias, né? São teses. Então é muito agradável o trabalho no judiciário, discutindo teses e fazendo elucubrações, mas nenhum compromisso com a realidade. E quando se ingressa no executivo, que é o real, é a vida real, o susto é muito maior para quem provém do judiciário. Mas, por provir do judiciário, foi que eu fui buscar a Constituição para verificar o que ela fala a respeito da educação. Porque o único poder soberano no Estado Democrático de Direito, que é o que dizem que nós temos, é o Constituinte. O Constituinte pode tudo, não é? E o Constituinte erigiu a educação como direito de todos, mas dever do Estado, da família e da sociedade. A família e a sociedade precisam fazer mais pela educação. E isso tenho repetido como um mantra, porque primeiro o Constituinte mandou, então nós somos servos da Constituição, do poder constituinte. Segundo, não é suficiente, como dizem alguns amigos meus, aos quais eu chamei para um projeto que eu considero interessante, que é uma aproximação afetiva de entidades, de empresas, de clubes esportivos, de igrejas, de maçonaria, Rotary, Lions, e até pessoas físicas, para se aproximar da escola pública, para trazer a ela aquilo que seria o olhar de respeito, de consideração por parte da sociedade. Por quê?
uma grande parcela dos pais dos nossos alunos se desinteressou por aquilo que antigamente as mães faziam, né? Ensinar as palavras mágicas, o currículo implícito, daquelas palavras muito obrigado, por favor, com licença, perdão, até o bom dia, boa tarde, não é? Isso, de certa forma, foi negligenciado. E, portanto, há uma natural insatisfação daquele professor que continua na trincheira, enfrentando alunos que não têm hoje a mesma consideração com seus mestres, não é? A incompreensão também dos pais. Antigamente, quando havia algum problema em relação ao aluno na escola, os pais estavam ao lado da escola, ao lado da professora, ao lado da diretora. Hoje, os pais estão inevitavelmente ao lado do aluno, né? Então, há um recrudescimento de episódios que não poderiam acontecer, não é? De professores sendo agredidos, não só por alunos, mas também por pais de alunos, não é? E isso vai desaguar também naquele ressentimento contra a escola, contra o equipamento, como se o equipamento fosse do governo, quando não é do governo. Uma escola pública é do povo, foi construída com dinheiro do povo, é mantida com dinheiro do povo. Se tiver de passar por reformas desnecessárias, mas que foram resultado dos maus tratos, não é? De um desapreço, de uma desafeição em relação à escola, é o povo que vai desperdiçar dinheiro fazendo reconstruções. E isso tem sido, infelizmente, muito comum e crescente no nosso estado. Né? Nós temos, hoje recebi mais uma notícia de que uma escola, no interior também, não é só na periferia de São Paulo não, pela terceira vez este mês, que tem 9 dias, pela terceira vez houve subtração dos fios da energia elétrica. Então a escola não pode funcionar à noite porque toda a fiação foi subtraída. Já é alguma coisa intencional e aparentemente para dizer não estou contente com o Estado, mas não é se vingando na escola que isso vai resolver os nossos problemas. Então o segundo motivo, a segunda causa para que a sociedade e a família se aproximem da escola não é suficiente você pagar impostos e achar que o restante é obrigação do Estado. A sociedade precisa também até verificar se o nosso investimento está sendo bem aplicado, ajudar a racionalizar a gestão, porque tudo que o Estado faz, ele paga mais pelo mesmo produto, ele paga muito mais. Ele é obrigado a contratar pelo menor preço, que nem sempre é o melhor serviço. Tem de contratar empresas que não são competentes no sentido jejuno da palavra, leigo, né? Existe uma empresa regularizada perante o fisco, perante a junta comercial, mas ela não tem estrutura suficiente para se comprometer, a fazer aquilo que ela se comprometeu. E aí nós temos contínuas rupturas de contrato e a necessidade de fazer aditivos ou de denunciar os contratos, fazer rescisão e contratar novamente uma firma aí por um preço muito maior. A obra que poderia possuir um percentual de execução bastante elevado, pelo mero fato de ser paralisada, ela é depredada e ela tem que começar às vezes do início, não é? Então, a sociedade pode sim ajudar a otimizar isso, a racionalizar, porque é o dinheiro dela que pode estar sendo mal aplicado por essa estrutura complexa e gigantesca. A terceira causa, ou o terceiro motivo pelo qual a sociedade precisa se aproximar da escola pública é aquilo que o professor Saldiva acabou de mencionar. Se nós nos descuidarmos da escola pública, as facções criminosas se aproximam com muita eficiência, com muita proficiência, porque o mal está se apropriando daquelas virtudes das quais nós desistimos ou pelo menos negligenciamos. Nós não
exigimos ordem, disciplina, respeito, hierarquia, obediência, eficiência, e as facções são extremamente eficientes. Ninguém recebe um telefonema ou uma resposta a um telefonema pedindo para fornecer um pico de cocaína, dizendo que o funcionário faltou e que a entrega não será feita. Não, alguém entrega. Porque um dos jovens recrutados pelo tráfico, que tem uma remuneração muito superior à do pai dele, ele tem o respeito da comunidade dele, ele tem as meninas, se é a menina que ele gosta, as meninas que ele quiser, ele tem as roupas de grife, e ele tem uma fila de uns 10 ou 15 meninos esperando a vaga dele para assumir o seu papel. E aí eles são obedientes, eles obedecem à hierarquia, eles respeitam o chefe, são pontuais, são assíduos, são respeitosos, e nós negligenciamos, em nome de um psicologismo, traumatiza a criança, se chamar atenção, não pode, que é isso, falar para obedecer, né? Que isso é uma heresia. Então, são 3 motivos pelos quais nós precisamos chamar a família e a sociedade a assumirem o seu papel. Bem, não é surpresa, principalmente para os senhores, que nós temos uma escola defasada, né? Essa imagem é sempre do Mário Sérgio Cortella, meu amigo, eu sempre falo, eu cito com o devido crédito. Nós temos edifícios e sistemática do século XIX, professores do século XX, para alunos do século XXI. O professor Saldiva fala que a circuitaria neuronal deles é digital, a nossa é analógica, né? A minha é jurássica. Então, nós precisamos nos acostumar com esse mergulho irreversível na era virtual, né? E é muito difícil, porque nós encontramos resistência dentro da própria estrutura de uma secretaria, onde é difícil dizer que nós precisamos pensar, pelo menos começar a pensar, na migração do material físico para o material virtual. Se através desses mobiles, dos celulares, do smartphone, do tablet, eu posso entrar nas maiores bibliotecas do mundo, nas maiores universidades, eu posso contrariar o professor falando que ele está falando alguma coisa defasada. E na minha área de direito isso é muito comum. Nós estamos conversando, o Diário Oficial está publicando portarias e ordens de serviço, e leis e decretos que alteram toda a normatividade. E o aluno tem condições, enquanto eu estou falando, de falar: professor, você está falando sobre uma matéria revogada, foi revogada no dia tal. Então, nós precisamos usar isso, saber usar, e o professor tem de se reinventar também para que ele seja alguém que estimule, que desafie a curiosidade do aluno. Porque se ele começa curioso ali na primeira infância, o caminho está aberto, não há limite para o aprendizado, né? Então, o compromisso da escola pública, do Estado, porque nós somos muito pródigos em prever as coisas, como devem ser, o modelo, o figurino, não há muita crítica. Pela Constituição, o município cuida da pré-escola e do ensino fundamental, o Estado-membro do ensino médio, a União, universidade. É lógico que um país como o nosso, heterogêneo, cada um faz um pouco de tudo. E, muitas vezes, não faz nada, não é? De efetivo. Mas o ensino médio, que é a responsabilidade primordial do Estado-membro, é muito triste verificar que o ensino médio é aquele nível de ensino com a maior evasão. O aluno foge da sala de aula. É muito triste verificar que as escolas têm salas ociosas, às vezes salas vazias, e os barzinhos das imediações repletos. Os pancadões, os funks atraem muito mais do que a sala de aula. Então nós precisamos acordar para isso, né? Nós precisamos oferecer alguma coisa que mostre
ao aluno que o ensino pode ser sedutor, pode ser prazeroso, pode ser lúdico, pode ser uma oportunidade dele compartilhar experiências, não é? Dessas 5.469 escolas, não é só a educação regular de que o Estado deve dar conta. Ele tem a educação indígena, a educação quilombola, a educação em assentamentos, a educação de adultos, a educação de jovens infratores, porque nós temos aulas na Fundação Casa, em todos os estabelecimentos. Nós temos escolas nos presídios, e há presidiários que são excelentes alunos. Nós temos a educação hospitalar com 8.000 alunos recebendo curso regular por professores que vão aos hospitais e não deixam que o aluno enfermo tenha solução de continuidade na transmissão do conteúdo. E aqueles que já foram liberados pelo hospital, mas têm que ficar em casa em home care, têm educação domiciliar. Nós continuamos também com os projetos de alfabetização, ou seja, a estrutura é extremamente complexa e não é fácil administrar segundo o formalismo, o ritualismo de governo, uma estrutura como essa. É evidente que nós temos excelentes profissionais que dão conta. Hoje pela manhã eu ouvi brevemente aquelas menções ao diretor. Então, o diretor, na verdade, pode ser considerado uma alma da escola, porque as escolas com a mesma condição de penúria, né, em fase de restrição orçamentária, de contenção, nós temos escolas que funcionam perfeitamente. Ou seja, uma diretora, um diretor entusiasta, e aí é idealismo, é vocação, é talento pessoal, não é? Eles fazem com que a escola funcione. Eles têm uma equipe coesa, eles conseguem conversar com as associações de pais e mestres, eles estimulam os grêmios estudantis para que o estudante tenha vez e voz dentro da escola, e a escola funciona contento. Na mesma situação, uma outra escola tem uma situação completamente diversa. Então, isso pode sim ser explicado à luz de uma boa direção. E não há modelo, né? Hoje eu vi o que a professora Guiomar disse, São Paulo está agora inaugurando um modelo de diretor concursado, não é? Mas com alguma inspiração extraída daquelas carreiras que são consideradas as carreiras nobres do funcionalismo. Magistratura, Ministério Público, porque haverá um período quase que considerado para a aquisição da vitaliciedade na magistratura, no caso do diretor, para aquisição da estabilidade. Então, os diretores terão durante 3 anos cursos, mas cursos práticos de gestão junto à Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores, a IFAP, e também um monitoramento para verificar o desempenho, a performance, não é? E essa performance será avaliada como? Pela facilidade com que ele tem de administrar os problemas dentro da escola, a facilidade que ele tem para se comunicar com a comunidade, a empatia em relação ao alunado, o desenvolvimento de programas dentro da escola. E eu já gostaria de dizer que eu sou adepto da autonomia da escola. Eu acho que uma Constituição que fala em pluralismo, em múltiplas concepções pedagógicas, nós temos que permitir e até incentivar iniciativas
que sigam uma vocação local, uma exigência da comunidade, porque eu também sou um pouco cético em relação a essa avaliação que só vai mensurar a capacidade de memorização. Eu acho que o aluno não pode ser adestrado, treinado, ensinado a decorar, a guardar informações, porque a informação nunca esteve tão acessível. Nós temos que investir também naquelas competências não cognitivas, nas socioemocionais, e fazer um aluno que seja um pouco mais feliz, um pouco mais tenha facilidade de se comunicar com os outros, tenha vontade de permanecer na escola e de fazer amigos na escola, que tenha um projeto de vida, se é que é possível exigir de uma criança, de um jovem, que ele tenha pistas sobre o que acontecerá num mundo onde o inesperado está ali a nos surpreender continuamente, não é? Mas há problemas graves estruturais numa rede com a nossa dimensão, e uma rede que é muito consolidada, muito antiga. A rede pública de São Paulo começou com a República praticamente, não é? Quando Prudente de Moraes derrubou uma igreja que havia ali no lugar que hoje é Praça da República, estimulou a edificação de um templo da educação, porque a educação deveria ser democrática, leiga, universal, gratuita, não é? Então ele queria mostrar a majestade de um processo educacional republicano. E isso, durante todo esse tempo, nós já tivemos o Caetano de Campos como referência, um paradigma de como deveria ser a educação, não só no Brasil, e por isso os caetanistas ainda são extremamente fiéis à tradição da sua escola, mas o crescimento e as vicissitudes pelas quais o Brasil passou, evidentemente foram causar reflexo numa rede que também fica subordinada a vicissitudes políticas, não é? Trocas de secretários, troca de orientação, tudo isso eu sempre digo e talvez não seja bem compreendido. A educação é uma coisa muito séria para deixar com o governo. A educação tem que ser um projeto supranacional, é um projeto de humanidade, não é? Nós dependemos da educação para tentar fazer com que o mundo seja alguma coisa convivível, sem a guerra de todos contra todos, que às vezes nós temos impressão de estar no mundo hobbesiano, né? Hobbes tinha razão. Mas quais os problemas que nós encontramos assim, e não são só esses, mas apenas para mencionar. A oscilação demográfica vai desaparecendo a demanda em certas regiões. Isso deixa escolas com capacidade ociosa muito grande, né? E por isso meu antecessor teve problemas lá com a reorganização, que era um projeto racional, saudável, mas não foi bem comunicado, não foi conversado, não houve aquilo que nós estamos insistindo muito hoje em gestão democrática, ouvir todo mundo. Nós conseguimos ouvir 500 mil de alunos, sempre através de organizações não governamentais, para não chegar contaminada a consulta. Então, o Instituto Inspirare, da Ana Penido, ouviu 500 mil de amigos, de alunos, para perguntar o que é que eles gostariam que se fizesse na escola. Qual é a escola do seu sonho? Qual é a escola que queremos, né? Conseguimos, a Débora é testemunha, que a região dela é uma região muito bem sucedida nisso. 95% das escolas hoje tem um grêmio estudantil representativo, que participa da vida da escola, não é? É ouvido, opina, tem opinião e é respeitada a sua opinião. Porque a escola é para eles, nós existimos para atendê-los, né? Agora, essa oscilação, ela faz com que haja, às vezes, redução de matrículas, esvaziamento de prédios, e a gente não consegue ouvir a sociedade para ela saber se ela
quer que continue, que haja um prédio com 30 salas de aula, das quais só 3 estão ocupadas, mas para esse prédio nós pagamos utilidade pública, energia elétrica, água, gás, como se fosse o prédio inteiro, vigilância para o prédio inteiro, limpeza para o prédio inteiro, né? Então, será que se a sociedade consultada, ela opinaria em que sentido? O que é que se faz com isso, né? É lógico que nós estamos tentando fazer compartilhamento. Se as crianças não têm carimbo, a criança do município, a criança do estado, não. Se o município tem falta de sala de aula e tem escola estadual ociosa, a gente estimula que haja um compartilhamento. Também com o ensino técnico, também com a instalação nas escolas de equipamentos que possam fazer com que a escola tenha outras funções que não apenas a sala de aula. Então, centros de cidadania, sala de cultura, poupa-tempo, se houver espaço, é muito bom que a comunidade tenha o hábito de ingressar na escola, né? Quando a escola tem um auditório, por que não passar filmes? Então, esse projeto da Escola da Família, que abre escola de sábado e domingo, é um projeto exitoso, é um projeto muito bom. Mas o que é que outro problema que a educação estadual enfrenta? Como eu disse há pouco, tudo aquilo que o Estado contrata, ele paga mais, é mais dispendioso, ele tem um serviço mais ineficiente do que a gestão privada conseguiria, e ele fica, às vezes, vitimado por cartéis que nem sempre estão sob o controle da licitude. No transporte na região de São Paulo e Grande São Paulo, há sérias dúvidas de que o transporte esteja apenas com as empresas lícitas. Tal a pressão, as licitações que nós fazemos são sempre tumultuadas, pessoas que vão ameaçar as nossas professorinhas que fazem os pregões, mostrando armas. Abre o paletó e mostra revólver. Então, isso é uma coisa que, se houvesse uma participação maior da sociedade para ajudar a fiscalizar, para reprimir, isso ajudaria muito. A estrutura administrativa da Secretaria também é extremamente arcaica, burocrática, né? Nós temos só dentro do prédio 6 coordenadorias, milhares de funcionários, 91 diretorias de ensino, inúmeros departamentos, setores, coordenadorias. Então é um cipoal burocrático muito difícil de ser vencido. Isso precisaria ter sido feito um projeto através de uma empresa contratada, ou de uma consultoria, porque é evidente que nós enfrentamos aqueles apossamentos de espaços, né? O próprio setor não se convence de que talvez ele seja descartável, ele precisaria ser reinventado. Então, todos os projetos de discussão interna resultam na preservação daquilo que existe e na criação de algumas outras estruturas, né? Eu escolheria como desafios para a rede pública, primeiro, tornar a educação sedutora. Por que o jovem sai da sala de aula, né? A criança ainda, sobre a criança, às vezes as professoras têm uma ascendência, ou elas são menores, então resistem menos. Mas o jovem não. Ele já é dono da sua vontade, ele está naquela fase que ele acha que sabe mais do que todo mundo, então ele não aguenta mais ficar numa sala em que o último da fila só vê na frente a nuca dos seus colegas. Nem sempre o pessoal do fundão é o menos inteligente, ao contrário, né? Porque eu sempre fui assim do gargarejo, né? Mas sempre fui nerd, né? Fiz aqueles bonzinhos, né? Então, mas o pessoal do fundão é mais vivo, mais inteligente e tal. Por que ele não aguenta? 13 disciplinas, aulas prelecionais, não é? As disciplinas desfocadas, desconcatenadas com a realidade. O que é que ele
porque ninguém explica para ele por que ele tem que resolver uma equação ou saber resolver uma questão química ou saber fazer análise sintática. Nós estamos falhando nisso em mostrar qual é o link da escola com a vida em relação ao ensino médio. E é por isso que a questão da Base Nacional Curricular do Ensino Médio, ela tem essas propostas. Tem alguma coisa comum, que tem que ser o mínimo, e a maior parte são trilhas formativas eletivas. Os alunos vão escolher e podem depois trocar e podem se interessar por várias pistas para que ele complete a sua formação, né? Nós precisamos ter um ensino mais agradável, que segure o aluno dentro da sala de aula, e a escola não precisa ser só na sala de aula, né? Nós aprendemos fora, nós podemos fazer estágios, podemos levar os alunos para verificar como ocorre na vida, como é que é uma empresa, como é que é o comércio, como é que é serviço, como é que é uma cadeia, como é que é um hospital, como é que é um hotel, como é que é um aeroporto, como é que é uma rodoviária, não é? Como é que é o Google, como é que é se trabalhar na Microsoft. Por exemplo, hoje em São Paulo, nós precisamos só na cidade de São Paulo de 500 mil programadores, não tem. Então as empresas estão formando, pegam os youtubers e chamam para fazer estágio e depois contratam, né? E nós precisamos focar as competências socioemocionais. Aquilo que eu ouvi aqui pela manhã, acontece sim, às vezes a escola é seletiva para escolher os bons alunos que vão dar bons resultados nas avaliações, até porque a nossa avaliação, do resultado da nossa avaliação, depende o bônus, a bonificação, né? Então é natural que haja um esforço da escola para que ela tenha êxito, porque aquilo vai se refletir numa coisa que é insuficiente, é mínima, mas é sempre alguma coisa a mais que vem no seu lerite, no seu contra-cheque. E a terceira questão é trazer a família e a sociedade para dentro da escola. O exemplo que nós temos da escola da família, onde existe escola da família, tudo funciona melhor. A escola é mais respeitada, inclusive pela criminalidade, porque os chefes de biqueira, os traficantes, quando eles são procurados, olha a situação, a diretora procura e fala, olha, o seu filho está estudando lá, eu quero que a escola seja preservada. Então nessa escola não acontece nada, né? É aquilo que eu dizia, a promiscuidade do nosso relacionamento com a ilicitude chega a esse ponto de ter de pedir proteção para o tráfico. Como é que se tornaria a educação sedutora, não é? Não há necessidade de 13 disciplinas teóricas. Aquele que está se inclinando para as exatas não precisa ter tanto aprofundamento em português, história. É lógico que é importante, mas ele tem que ter o foco naquilo que ele já escolheu, pelo qual ele tem talento e aquela aptidão natural, né? Nós precisamos usar cada vez mais as tecnologias das comunicações e informações disponíveis. Eu demorei a convencer o próprio governo a revogar em parte ou flexibilizar a proibição de uso do celular em sala de aula, porque é proibido hoje em São Paulo. O projeto está ali na Assembleia há mais de um ano sem a aprovação, não é? E eu não queria simplesmente revogar, falar vale tudo. No mesmo artigo que fala está proibido o uso de celular em sala de aula, eu coloquei uma vírgula, ressalvada a finalidade pedagógica. Ou seja, o professor sabe se é o caso dele, diante de uma desatenção, de uma indisciplina, ele fala, gente, agora eu vou mandar aqui um torpedinho, a dupla que primeiro resolver vai ter qualquer coisa, vai valer na avaliação, incentivar, estimular. E há muito professor que já faz isso, que não observa a lei. Mas, até agora, a Assembleia não aprovou.
permitir que o aluno escolha trilhas de acordo com as suas inclinações, não é? De que é que o mundo vai precisar daqui a 20 anos? Nós vamos precisar de ascensorista? Não mais. Vamos precisar de cobrador? Não mais. Nós vamos precisar de mais pessoal para banco? Não mais. Vamos precisar... Uma porção de coisas está desaparecendo e muitas outras profissões desaparecerão. É a época da falta de emprego. Vai haver trabalho, mas não vai haver necessariamente emprego. Então nós precisamos incentivar empreendedorismo, startup, serviços que venham a ser necessários e dar a esse jovem uma polivalência, uma capacidade de adaptação. Não há mais aquela cultura do consiga o seu emprego e permaneça nele até o final da sua vida, né? Isso não vai acontecer mais. Então, às vezes a gente se sente estelionatário, falacioso, né? Oferecendo uma educação cujo cardápio não vai existir, ele não vai poder escolher mais aquilo que a gente mostra como tradicional na vida do trabalho. E isso nós estamos fazendo na rede pública, pelo menos nessa gestão, dar voz e vez ao estudante dentro da escola. O estudante está participando, o estudante está falando, a voz dele está sendo ouvida e atendida, né? Em relação às competências socioemocionais, já falei que o ensino hoje continua a ser uma espécie de adestramento, um treino de memorização. O professor ainda é considerado o detentor do conhecimento, o aluno é um inerte receptor da transmissão, e nós o avaliamos com aqueles resultados da capacidade de memorização. Mas mesmo o PISA já está levando em consideração essas competências socioemocionais, que aqui no Brasil a maior defensora é a Viviane Sena, com o Instituto Ayrton Senna, ela fala constantemente disso, e realmente nós precisamos fazer com que o alunado adquira sensibilidade, capacidade de se adaptar ao inesperado, reforçar a empatia, o uso da intuição, aptidão para o relacionamento, né? O aluno precisa aprender a se compadecer do outro, a ser solidário, a ter fraternidade, e isso não é absurdo, porque a própria Constituição erigiu a fraternidade a direito fundamental. Tudo é direito fundamental, a fraternidade também no Brasil. A formação do professor também precisa ser repensada, e nós estamos aqui onde as coisas podem acontecer, né? O mestre precisa ser alguém que estimule o despertar da curiosidade intelectual. Porque se o conhecimento está tão acessível, tão disponível, se a cada 18 meses o acervo de informações dobra, não é? Como é que nós vamos dizer que a gente pode ensinar tudo? A gente pode tentar aprender com o aluno a como aprender, ensinar ele como aprender, mas essa chama interior, esse interruptor está dentro dele mesmo. Nós é que precisamos descobrir como é que ele faz para acionar essa busca que vai ser para a vida toda, né? Então, esse é um desafio. Requalificar o magistério. Os cursos de formação docente precisam ser reinventados. É claro que o professor precisa ser valorizado com uma remuneração compatível, né? Mas eu acho que mais urgente do que a remuneração é o resgate da autoestima, de uma carreira em declínio. Eu entro em salas de aula e pergunto: quem vai ser professor aqui? Ninguém quer, é muito raro, né? E aparecem carreiras que a gente ainda sequer tem formação específica, mas nós precisamos mostrar que professor precisa ser como no Japão, né? Que é a profissão que não precisa se curvar perante o imperador, é o imperador que se curva perante o professor no Japão. Mas no Japão continua, Saldivo, o pessoal fazendo a limpeza, né? E aqui nós gastamos centenas de milhões por ano para limpar a escola, né? Economia que, se fosse feita, por exemplo, no município de São Paulo, 1 bilhão para recolher resíduo sólido, nós teríamos dinheiro para fazer outras coisas, né? Superar
a distância entre a circuitaria digital do alunado e a circuitaria analógica dos profissionais da educação. Isso, crédito ao professor Saldiva. A universidade tem de se preocupar com isso e assumir a sua missão de buscar a verdade e de propiciar, além do ensino, pesquisa, a sólida extensão. Então, pesquisa faz parte do compromisso da universidade e extensão principalmente. Aqui tem uma escola de aplicação, mas será que essa escola de aplicação já é o reflexo de uma escola contemporânea, é uma escola do século XXI? A escola de aplicação que existe aqui dentro da USP deveria ser um exemplo, um modelo, né? Um laboratório onde outras escolas viessem aprender. A família dentro da escola. O aprendizado é um processo que não pode ficar restrito ao interior da sala de aula. Ele tem de prosseguir em todos os espaços, inclusive no âmbito doméstico. E se a família não toma conhecimento da escola, o aluno não se sente motivado a estudar. É lógico que nós temos que ter a compreensão de que família é outra instituição em crise, não é? Então, quantos modelos familiares existem? Mas aquele núcleo afetivo ao qual o aluno pertence, esse núcleo precisa se interessar pela escola. Sejam parelhas homossexuais, seja o multicasamento, sei lá, diz que há 19 modelos já comprovados de instituição familiar. Todos os 19 são bem-vindos se interessarem pelo rendimento, mas o rendimento de satisfação, não de adestramento do aluno dentro da rede pública, não é? Esse exemplo da escola da família, um exemplo que deu certo, são cerca de 3.000 aqui no estado de São Paulo. Aos sábados e domingos, a escola estadual abre para a comunidade, universitários que estudam na universidade privada recebem meia bolsa para permanecer ou no sábado ou no domingo fazendo atividades que nós sempre recomendamos que seja de reforço ou então de conversa para elaborar projeto de vida, ouvir as angústias dos estudantes que às vezes eles não têm com quem conversar. Eu fui há alguns meses numa escola da Zona Leste, professor, e um grupo de alunos depois veio conversar comigo e falou: o que a gente faz que nossos pais desistiram de nós? Nós não temos, eles desistiram de nós. Eu falei: olha, se eles desistiram, foi porque vocês fizeram alguma coisa. O que houve? Qual foi a ruptura? Né? Porque pai não desiste de filho. Aí uma das meninas começou a chorar e falou assim: professor, a minha mãe está presa e meu pai morreu assassinado pelo tráfico. Eu falei: puxa, então não é que ela desistiu, ela, né? E aí você fica, tem muita situação, muita história dolorosa e gente querendo ser ouvido, né? Todo mundo só quer falar, ninguém mais ouve, né? Nem padre no confessionário, não existe mais confissão, né? Então a gente precisa ter paciência para ouvir. E há também voluntários na escola da família. Não há quem não possa dar meia hora por sábado ou domingo para ir à escola da família. Às vezes a gente vê que a criança quer um abraço, quer alguém que conte uma história, que pergunte o nome dela, que pergunte o que ela vai ser. É incrível como há carência afetiva em determinados espaços, né? E aí nós temos o voluntariado, que o voluntário auxilia naquilo que ele pode, o que ele gosta de fazer, né? Reforço escolar, teatro, cinema, esportes, artes, cultura, oficina de artesanato, padaria artesanal, corte e costura, corte de cabelo, maquiagem, né? Cuidado com horta, com jardim, formação de bosque, pequenos reparos no prédio, etc, etc. A imaginação é que entra aí. Não há quem não possa ajudar alguém, né? E o resultado é tão gratificante que a gente pensa que está ajudando e no fim é ajudado de ter uma experiência com alguém que precisava de um carinho. E o projeto que a educação está desenvolvendo muito lentamente, mas o Eduardo Mosna, que é doutorando aqui da USP, me ajuda muito nisso, praticamente ele abraçou sozinho o projeto, é essa adoção afetiva, é chamar
pessoas, entidades, empresas, bancos que venham a trazer uma consideração, um interesse, um apoio à rede pública, não é? É uma aproximação informal, parte da identificação de áreas de interesse do próprio adotante com as principais necessidades e o índice de vulnerabilidade da escola. E nesse projeto nós pretendemos desenvolver o sentido de pertencimento, ou seja, a escola é do aluno, a escola deve ser cuidada por ele deve ter orgulho de sair daquela escola, ele deve conhecer o patrono da escola, ele deve comemorar o dia da escola, ele deve dizer com bastante orgulho mesmo, com justificada satisfação que ele integra aquela família, não é? E nós temos menos de 10% de escolas adotadas. São 5.469. Eu fiz mais de 5.000 pedidos formais através de ofício e recebi algumas respostas e 365 projetos que estão em curso. Mas é tão interessante isso porque, como eu disse há pouco, a gente pensa que vai ajudar e no fim é ajudado, né? Ganha naquele contato. O que a escola deve ensinar hoje? O conhecimento nunca esteve tão acessível, já falei isso, que o século XXI será a era do não emprego, as profissões hoje existentes ainda vão desaparecer. Os Estados Unidos já aponta 35 milhões de empregos que desapareceram nos últimos 5 anos, né? Aí a tentativa do Trump de ressuscitar coisas que não precisariam ser ressuscitadas, como a exploração do carvão, etc. E as atividades necessárias no amanhã não tem ainda nome, né? O que a gente sabe, que a gente precisa perguntar, como é que vai ser o mundo daqui a 20 anos? O que será necessário para que alguém sobreviva dignamente com aquele possível nível de felicidade humana, ou que nós consideramos de felicidade nessa trajetória transitória pelo planeta? O que é necessário para que alguém esteja bem daqui a 20 anos? E o que é que eu tenho de ter na escola para preparar esse adulto de daqui a 20 anos para que ele possa subsistir, não é? Então, os temas que estão aí chamando a atenção, dentre muitos outros, a robótica, a inteligência artificial, a internet das coisas, a nanotecnologia, a biotecnologia, a especialização em Big Data, a programação, elaboração de software, controlador de sistemas, experto em compliance, etc., etc. É isso que nós precisamos nos adequar para oferecer no cardápio hoje tão pobre, tão sofrível da escola pública, não é? Estimular empreendedorismo, criatividade, audácia e ousadia. Porque não há quem não seja chamado a redesenhar a educação, a partir daquele artigo 205 da Constituição. Ou somos Estado, ou somos família, ou somos sociedade. Eu, transitoriamente, sou as três coisas, né? Estou na tríplice, atendendo a um tríplice chamado. Então, nós precisamos reinventar a escola, nós temos que compreender qual a expectativa da infância e da juventude e ajudar essas gerações já tão pressionadas. Esses dias eu li um artigo, não abusem dos jovens, não amolem os jovens, não deixem os jovens em paz, né? Porque nós queremos que eles tenham maturidade, que eles tenham discernimento, que eles tenham juízo, que eles se comportem bem. E o mundo que nós estamos oferecendo a eles está uma bagunça, né? Então a gente precisa mais ficar junto com eles, ajudar a enfrentar o futuro da imprevisão e da incerteza. E é isso que eu queria falar com os senhores, e estou à disposição aí se eu puder responder alguma coisa, mas os senhores estão muito mais habilitados do que eu. Muito obrigado.